Vinheta Jatec Abertura. Ícone de boneco correndo, segurando um chapéu de formatura. Setas cruzam a tela de baixo para cima. Uma sequência de imagens aparecem onde o boneco passa por etapas e chega à formatura. Logo é Jatec. Curso técnico em administração, economia e mercados. Entender a teoria e a prática em operações cambiais. Olá, alunos! Amanda Aires. Descrição. Ela está sentada, é branca, cabelo preto, longo, olhos castanhos. Usa óculos, veste blazer preto e blusa branca. Brinco, anéis e colar. Visto da cintura para cima. Chegamos hoje à nossa quarta e última competência do módulo de economia. E essa competência envolve uma variável que é super interessante de estudar, chamada de câmbio. Nós vamos entender hoje o funcionamento do mercado cambial. E o que é câmbio? O que é taxa de câmbio? A taxa de câmbio mede a relação entre duas moedas. Ou seja, quando eu falo que o dólar está cotado a R$4, por exemplo, eu estou dizendo qual é o preço do dólar em termos da moeda local. Então, quando se fala em câmbio, eu estou dizendo qual é a unidade de troca que existe entre as moedas de dois países. Essa taxa de câmbio, ela é super interessante de ser observada porque eu posso medir a relação entre as moedas de vários países. E o câmbio oficial no Brasil é o câmbio que acontece entre o real e o dólar. Mas existe também o câmbio real-euro, o câmbio real-peso argentino, o câmbio real-dólar canadense e por aí vai. O que é importante você compreender é como é que é determinada essa taxa de câmbio. A taxa de câmbio é determinada pela interação entre as pessoas que demandam ou que procuram moeda estrangeira, que são basicamente as pessoas que trabalham com importação, e as pessoas que ofertam moeda estrangeira, que são as pessoas que trabalham com exportação. A união entre demandantes e ofertantes determina qual é a taxa básica de juros de uma determinada economia. O que a gente precisa compreender é que o câmbio ele é uma parte do nosso entendimento, mas não é tudo. O câmbio, quando eu analiso a taxa de câmbio, eu tenho que analisar em que regime cambial a minha economia está. E nesse caso, existem 4 regimes cambiais fundamentais. Primeiro regime cambial é quando eu falo em taxa de câmbio fixa. O segundo regime cambial é quando eu falo de taxa de câmbio flutuante. O terceiro, de flutuação suja. E finalmente o quarto, de bandas cambiais. Eu preciso compreender quais são esses regimes de câmbio para que eu possa compreender como é que existe a relação de troca entre moedas de dois países. Primeiro ponto fundamental, qual é o funcionamento da taxa, qual é o funcionamento do regime de câmbio fixo? No regime de câmbio fixo, como o próprio nome diz, a variação da cotação da moeda não se altera. O que significa dizer, por exemplo, que se eu estabeleço que o câmbio é R$1, $1, esse câmbio vai ficar fixo de forma indefinida, até que o governo, por algum acaso, determine se ele quer mexer ou não nessa taxa de câmbio. Mas como é que essa taxa de câmbio ela fica fixa? Uma vez que ela é determinada pela interação entre demanda por moeda e oferta de moeda estrangeira. O governo, quando ele define que a taxa de câmbio é uma taxa fixa, o governo também está nesse mesmo sentido, dizendo que uma vez que eu tenha mais demanda, porque as pessoas querem importar mais, por exemplo, o governo vai passar a ofertar mais moeda para que o preço fique estabilizado.
Do outro lado, quando as pessoas passam a ofertar muita moeda no mercado cambial, o governo passa a comprar essa moeda. Então é importante que você compreenda que regime de câmbio fixo não é um regime determinado na canetada, não é o governo que vai lá escrever que vai ser fixo e pronto. Mas o governo vai se utilizar de instrumentos para que o câmbio possa ficar em determinado nível de preço. E isso pode ser bastante custoso para uma economia. O regime de câmbio mais plenamente aceito pelas economias é o regime de câmbio flutuante. O que é um regime de câmbio flutuante? O câmbio, o preço ou a taxa de câmbio é determinada pela interação entre demanda de um lado e oferta do outro. Então, nesse processo de interação, se define qual vai ser a taxa de câmbio e aí se define o preço da moeda. No regime de câmbio flutuante, não há intervenção do governo na economia. O governo não faz qualquer tipo de intervenção para definir qual é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio vai ser determinada pela união entre oferta de moeda e demanda por moeda. Esses dois tipos de regimes cambiais são os regimes mais extremos. De um lado, o câmbio fixo, do outro lado, o câmbio flutuante. Mas existem dois sistemas intermediários. O primeiro sistema é o sistema chamado de flutuação suja. E aí, o que seria esse regime de flutuação suja? Como o próprio nome diz, a moeda, o câmbio, ele é flutuante, mas o governo sistematicamente vai fazer intervenção. Por exemplo, o dólar está muito alto, a cotação está subindo muito. O governo coloca a moeda no mercado, oferta a moeda no mercado, a cotação cai. O dólar está muito baixo. O que o governo faz? O governo vai comprando moeda para subir a cotação. Então, o governo vai fazer isso sistematicamente. Mas a gente não vai saber exatamente quando o governo vai fazer. Essa é a característica da flutuação suja, que é diferente no caso das bandas cambiais. Quando eu falo em bandas cambiais, o governo vai fazer a intervenção e eu sei quando o governo vai fazer a intervenção. Por exemplo, o governo vai entrar vendendo dólar se o dólar chegar à cotação de R$5, por exemplo. Então, o dólar bateu R$5, o governo vai começar a vender dólar. O governo define qual é a banda. Do outro lado, quando a cotação bater, digamos, R$1,50, o governo vai entrar comprando dólar. Então, as bandas cambiais acabam sendo bastante diferentes do caso da flutuação suja, porque eu sei exatamente quais são os limites. Eu sei qual é o limite da banda cambial, tanto o limite superior quanto o limite inferior. No caso da banda cambial, no caso da flutuação suja, aliás, eu não sei qual é nem o limite inferior, nem o limite superior. Essa relação entre preços de moedas é uma relação muito sutil, uma relação muito sensível. E, aliás, não mostra toda a informação que nós desejamos. Por exemplo, eu sei que a taxa de câmbio, por exemplo, que se eu vou, por exemplo, para o Chile, e eu sei que a taxa de câmbio peso chileno real é de 250 pesos para R$1, por exemplo, essa informação não me ajuda muito. Porque a próxima pergunta que você faz é, não, tudo bem, é 250 para 1, mas quanto compra um peso? Será que o real vale muito na economia chilena ou será que o real vale pouco na economia chilena? Então, uma informação importante que você tem que levar em consideração é, eu posso ter cotações distintas, sim, mas isso não é a informação completa. Eu preciso entender o quanto aquela moeda compra, o quanto 250 pesos efetivamente compram, o quanto um peso efetivamente compra. Essa informação vai ajudar muito mais do que a informação simples e pura de que um real vale 250 pesos.
Essa informação é importante que você compreenda, porque ela faz com que você entenda melhor a relação entre países. Os países se comunicam mundialmente por conta dos bens, sim, mas fundamentalmente por conta das moedas. E apenas lembrando, existe uma moeda que guia o funcionamento das economias, que é o dólar americano. Basicamente, todas as informações financeiras que nós temos no mundo, elas vêm em dólar americano. E isso é bem importante que você compreenda. Entendendo o funcionamento, entendendo o que é taxa de câmbio, entendendo quais são os regimes cambiais, entendendo que a taxa de câmbio pode não trazer informação completa, mas que eu preciso entender o quanto aquele volume de moeda efetivamente compra, com base nessas informações, a gente termina o entendimento da nossa quarta competência. Eu espero que tenha sido uma competência interessante para você, porque o conteúdo é super interessante. Você pode trabalhar os detalhes no seu caderno, então dá uma olhadinha no material, estuda bem, e é um conteúdo que você pode encontrar em qualquer página da internet, porque o tempo todo nós estamos trabalhando com os conteúdos de taxa de câmbio, porque o tempo todo sai a cotação, principalmente do dólar americano no Brasil. A gente vai dando uma paradinha por aqui, se encontra nos fóruns, quaisquer dúvidas vocês podem tirar com os monitores e no fórum de dúvidas da nossa ferramenta também. A gente se encontra por aqui, a gente para por aqui e se encontra em breve. Até lá! Som direto, Luiz Vitor. Imagens, Juliana Aguiar. Leandro Gomes. Interpretação de Libras, Rafaela Briani. Audiodescrição, Jonara Medeiros Siqueira. Direção de arte, Miguel Machado. Edição, Cris Beringer. Victor Lins, professor autor. Amanda Aires. Design educacional, David Souza Nascimento. Renata Marques de Otero. Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Antônio Júnior. Coordenação executiva,